Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Logos Contabilidade. Você já me conhece, meu nome é Júnior Coutem. Ainda falando sobre formação de preço e venda, hoje nós apresentaremos a forma do markup. Bem pessoal, mas para adentrarmos no tema escolhido de hoje, a apresentação da forma do markup, nós precisamos voltarmos ao vídeo anterior. No vídeo anterior, nós conceitualizamos o que é custo fixo, o que é custo variável, e dentro da sua empresa você tem todos esses custos, e nós também falamos e explicamos aqui o princípio da entidade, quer dizer, eu não posso misturar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Para a gente adentrar a forma do markup, é interessante entender que nós não podemos aplicar a forma do markup em um mês só, porque o seu faturamento durante o exercício ele pode oscilar. Mas o que é o markup? O markup é um índice onde nós levamos em consideração o percentual do seu custo fixo e do seu custo variável e a sua margem pretendida de lucro. Então ele é um índice que leva em consideração essas três estruturas, esses três percentuais, e nós vamos encontrar hoje o markup para precificar a mercadoria ou o serviço da sua empresa. Bem, dito isso, vamos para o exemplo que nós preparamos para que você tenha um melhor entendimento nesse tema de hoje. Vamos para o nosso exemplo. Lembrando que é interessante nós fazermos e temos o levantamento de toda a estrutura da empresa e eu não posso considerar só um mês. Então vamos para o exemplo. O exemplo é o seguinte: o mês 1, mês de janeiro, a empresa exemplo tem um faturamento de R$100.000, faturamento 100 mil. Os custos fixos dessa empresa totalizaram um valor de 25 mil, custo variável 8 mil. O mês 2, essa mesma empresa teve um faturamento de 110 mil, 27 mil de custo fixo e 11 mil de custo variável. No terceiro mês, o faturamento foram 115 mil, o meu custo fixo 30 mil, custo variável 14 mil. O mês 4, faturamento 120, custo fixo 33 mil, custo variável 16 mil reais. O mês 5, meu faturamento foi 130 mil, o custo fixo 38 mil e o custo variável 19 mil reais. Bem, interessante dizer que o ideal é você fazer a média do faturamento dos últimos 12 meses. Nós, nesse exemplo, a gente usou 5 meses para facilitar aqui e o vídeo não sair tão grande. Então, depois que nós levantamos e separamos o que é custo fixo, custo variável, nós vamos fazer a média disso. Então, a somatória dos últimos 5 meses, o meu faturamento foi 575 mil. O meu custo fixo, 153 mil. E o custo variável, 68 mil. Como eu fiz a média de 5 meses, lembrando que o ideal é fazer de 12 meses, eu vou pegar os 175 mil, que é o faturamento, e dividir por 5, eu terei 115 mil de média. Então, meu faturamento ele vai de 100 mil no primeiro mês até 130 no quinto mês, mas a média ficou 115 mil. A mesma coisa faremos com o custo fixo. A somatória dos 5 meses, 153 mil. Vou dividir isso por 5, então eu tenho uma média de 30.600 mensal. O meu custo variável, a somatória dos 5 meses foi 68 mil, a somatória dos últimos 5 meses, custo variável 68 mil, dividido por 5, eu tenho uma média de 13.600. Ok? Então o que nós fizemos? Nós levantamos a média dos 5 últimos meses, do mês 1 ao mês 5. Feito isso, nós agora encontraremos o percentual desses custos. Como é que eu faço isso? A regrinha é sempre dividir o menor pelo maior. Então, a média do faturamento foi 115 mil. A média do custo fixo, 30.600 e a média do custo variável, 13.600. Então, eu pego o menor e divido pelo maior. 13.600, a média do custo variável, dividido por 115 mil, que é a média do faturamento, vezes 100.
você vai encontrar um percentual de 11,83%. Ou seja, você acabou de encontrar o quanto representa o seu faturamento, o seu custo variável perante o faturamento. Então, o meu custo variável representa 11,83% do meu faturamento. A mesma coisa faremos com o custo fixo. 30.600, que foi a média dos últimos 5 meses, dividido pela média do faturamento, que foi 115 mil. Nós encontraremos um índice e você vai multiplicar isso por 100. Então, 30.600 dividido por 115 mil, o resultado você multiplica por 100. Ou seja, para transformar isso em porcentagem. Nós encontramos, então, um índice de 26,61%. Ou seja, o meu custo fixo representa 26,61% do meu faturamento. Esses dois índices que nós acabamos de encontrar é de suma importância para você formar o preço de venda, porque agora eu consigo embutir corretamente dentro do meu produto ou do meu serviço, conforme a sua atividade, a estrutura de custo da minha empresa. Agora eu entendo que o meu custo fixo é 26,61% e o meu faturamento 11,83%. No exemplo de hoje, nós iremos considerar que você queira uma margem de lucro de 10%. Então, além do meu percentual do custo fixo, além do percentual do custo variável, eu tenho que aplicar uma margem de lucro. Nesse exemplo, 10%. Nós iremos somar todos esses índices, o custo fixo, custo variável e a margem de lucro. Nós chamamos isso de total das incidências, ou seja, é esse total que vai incidir na composição do preço de venda. Entendendo que o percentual do meu custo fixo foi 26,61 mais 11,83% do custo variável, mais 10% da margem de lucro, o lucro pretendido, eu tenho um total das incidências de 48,44%. 48,44%, lembrando que esse é um índice em percentual. É esse percentual que vai incidir sobre a mercadoria. Bem, o que nós fizemos até agora foi levantar o percentual do custo fixo e do custo variável. Depois de ter feito isso, nós vamos para a fórmula do markup. A fórmula do markup ela consiste em 100 menos o total da incidência que nós acabamos de encontrar, 48,44%. O que é esse 100? Esse 100 representa a totalidade do produto, o produto cheio. Ele lá na gôndola, na prateleira, pronto para ser vendido. É sobre esse 100, é esse produto, sobre ele cheio, que vai incidir as incidências. Então eu não posso pegar o total da incidência que eu encontrei, por mais que seja correto, de 48,44%, e aplicar sobre o produto. Por quê? Porque não incide sobre o custo. No exemplo, vamos colocar, por exemplo, aqui um custo de um produto de R$ 16,60. Um custo de um produto R$ 16,60. Eu não posso pegar o total da incidência, que foi 48,44, e aplicar direto sobre o custo. Por quê? Porque eu não pago nada sobre o custo. Dentro desse custo variável, nós aprendemos que aqui, por exemplo, tem impostos, comissões, e isso eu pago sobre a venda. Aquela taxa de cartão de crédito é sobre a venda e não sobre o custo. Então, não posso aplicar sobre o custo. E aí entra a fórmula do markup. Então, voltando para a fórmula, 100 menos 48,44%, que é o total da incidência que nós encontramos. Eu encontro um percentual de 51,56%. Nós acabamos de encontrar um markup divisor. Esse é o markup divisor do exemplo. 51,56%. É sobre esse markup, é com esse markup que você vai formar o preço de venda. No exemplo apresentado, nós vimos que o custo do produto que eu quero precificar, ele custa R$ 16,60. Eu divido esse valor pelo markup. Então, R$ 16,60 dividido pelo markup que eu encontrei, 51,56%. Então, eu encontro um preço de venda sugerido de R$ 32,20. Se você prestar bem atenção, e aí eu convido você para fazer outro cálculo junto comigo,
Se você pega esse custo do produto, que foi R$ 16,60, e aplica direto a fórmula, o total da incidência que você encontrou, 48,44, você teria um produto, um preço de venda de R$ 24,64. Lembra que na fórmula do markup nós encontramos um produto de R$ 32,20. Olha só o quanto o empresário acaba perdendo na hora da formação de preço de venda. Mas vamos fazer um cálculo aqui para nós encontrarmos o ponto de equilíbrio desse produto. Então o custo fixo, você lembra, foi 26,61%, o custo variável 11,83%. Nós aqui não vamos considerar os 10% de margem, ou seja, o ponto de equilíbrio ele vai se pagar, você não vai ter lucro, mas também não terá prejuízo. Se eu somo o custo fixo e o custo variável e desconsidero a margem de lucro, nós teremos o total da incidência de 38,44%. Vamos para a forma do markup do ponto de equilíbrio. 100 menos 38,44, eu tenho um markup de 61,56. Isso não levando em consideração os 10% de lucratividade que você fez no cálculo anterior. 61,56 é o markup para você encontrar o ponto de equilíbrio do produto. Então, o produto, o exemplo é R$ 16,60 dividido por 61,56%. Então, para você não ter nenhum lucro e também não vai ter prejuízo, porque você vai cobrir o custo fixo e variável, você teria que vender esse produto por R$ 26,97. Lembra que naquele primeiro cálculo, no cálculo sem levar em consideração a forma do markup, aplicando direto no custo do produto, você teria vendido o produto por R$ 24,64. E você agora acabou de encontrar o ponto de equilíbrio de R$ 26,97. Ou seja, naquele primeiro cálculo, sem levar em consideração a forma do markup, você venderia por 24 e para você não ganhar nada de lucro, você tem que vender por R$ 26,97. Olha só o quanto o empresário acaba perdendo desconsiderando a forma do markup. Por quê, pessoal? Porque nada incide sobre o custo. Você inclui aqui toda a estrutura de custo sobre o custo do produto, mas você paga sobre a venda. Então, é óbvio que o custo é bem menor do que a venda. Quando você embute sobre o custo e paga sobre a venda, essa diferença entre custo e venda você não embute na sua mercadoria. Ou seja, você vai pagar com o próprio bolso e não vai embutir os custos corretos na sua mercadoria. O seu preço de venda vai ficar errado, equivocado. Você não terá a lucratividade desejada. Bacana, pessoal? Então, no vídeo de hoje, nós apresentamos a forma do markup, de suma importância para a formação de preço de venda. Haja visto que eu não posso precificar os produtos pelo custo, eu tenho que aplicar a forma do markup antes para precificar de uma maneira correta. Bem, eu espero ter contribuído com você. Nós estamos muito felizes com a divulgação dos vídeos, Você participando. Eu peço que você comente, curta o vídeo, compartilhe e também nos acompanhe no Insta, no Face. Até a próxima, pessoal!